eu sou estudante do curso de Ciência da Computação no Instituto Federal, campus de Maracanaú. Nesse vídeo, eu vou apresentar o trabalho do professor Ajebson Rocha, de Fundamentos da Programação, onde eu vou explicar como que eu criei um aplicativo de ditado utilizando o MIT App Inventor, que combina a parte de design e programação em blocos. Aqui nessa primeira parte, eu tenho a estruturação, o design da minha primeira tela. Aqui, nessa primeira parte, eu coloquei uma legenda, que é justamente para instruir o usuário uma vez para clicar no microfone para ele poder falar o comando. E nessa outra legenda eu coloquei a mesma coisa, porque eu preferi ser redundante mesmo, para o usuário saber onde fazer e onde clicar. Aqui, nesse visualizador de listas, eu preferi colocar ele para organizar a tela e deixar os comandos que o usuário pode falar para que o aplicativo dê o retorno que ele deseja, né? Preferi deixar bem na cara para que não houvesse confusão, né? Para que ele entendesse bem o que ele pode fazer. Aí aqui no 1 é o básico, diga foto se quiser abrir a câmera, diga vídeo se quiser gravar, diga fale se quiser que fale o texto escrito. Nessa caixa de entrada é uma caixa de texto que o usuário pode escrever o que quer que ele queira que o aplicativo retorne para ele. Também coloquei o comando de GFCE para ele abrir o site na outra tela, né? Aqui nessa tela principal, a gente tem os comandos visíveis, né, que são os botões, o visualizador de listas, as legendas, e também tem os comandos invisíveis, que eles ficam aqui embaixo, que é o texto para falar, que vai fazer com que o aplicativo retorne em fala o que quer que o usuário tenha escrito na caixa de entrada. O sensor de acelerômetro, que vai permitir que o aplicativo sinta quando o usuário vai balançar o telefone e direcionar ele para a próxima tela. A câmera, o vídeo, o reconhecedor de voz, que é essa parte do microfone, que é quando o usuário clica e ativa o microfone, e o notificador, que vai mostrar a notificação explicando para o usuário que se ele balançar o telefone dele, ele vai ser direcionado para a próxima tela, que tem o site do IFCE. Passando para a segunda tela, né, nós temos dois componentes, que é o botão voltar, para que o usuário possa retornar à página anterior e dar qualquer outro comando que ele deseje, e essa parte do mundinho, né, do globo, que vai ser onde o site do IFCE vai rodar. Partindo para a parte de programação em blocos, aqui é a segunda tela. Na tela 1, nós temos 4 blocos maiores separados, quatro blocos separados com questões diferentes. Nesse primeiro bloco aqui, assim que o usuário entrar no aplicativo, ele vai chamar o notificador, que é um pop-up de notificação que vai informar que caso ele balance o dispositivo, ele vai ser direcionado para o site do IFCE. E aqui, esse segundo bloco, ele vai, assim que o microfone ele for clicado, porque aquela imagem é um bloco, quando ela for clicada, ele vai chamar o reconhecedor de voz, que vai obter o que o usuário está falando. Por conta disso, eu precisei adicionar uma legenda que eu chamei de comando ditado, e ela vai converter o que foi dito pelo usuário no reconhecedor para texto e obter o resultado completo. Dependendo desse resultado, eu vou ter 1, 2, 3, 4 condicionais, que vai fazer o quê? Se o resultado obtido e transformado em texto for igual a foto, ele vai chamar a câmera. Se for vídeo, ele vai chamar o vídeo. Mas se for fale, ele vai fazer outra coisa. A caixa de entrada vai ser convertida para texto,
para que esse texto possa ser lido pela máquina com o texto para falar e aí dizer a mensagem que o usuário quer que seja dita. No entanto, se o resultado for IFCE, ele vai ser direcionado para a segunda página. Aqui, esse quarto bloco é o sensor de acelerômetro, que é o que vai identificar se o usuário está mexendo ou não no dispositivo. Caso ele mexa, vai ser aberta outra tela, que é a tela 2, que é onde tem o site do IFCE. Indo para a segunda tela, a gente só vai ter um componente de bloco, que é o botão voltar, que eu pedi para que quando ele fosse clicado, o usuário retornasse para a primeira tela. Eu não precisei adicionar nenhum outro comando para a web, não precisei, porque a única coisa que eu precisei configurar foi na parte do design de colocar qual link o navegador iria seguir. Apenas isso. Também coloquei para ignorar qualquer erro de qualquer forma. E é isso, agora vamos aos testes. Então, esse é o teste do nosso aplicativo, tá? Como eu havia já explicado na tela inicial, tem os comandos que o usuário pode dar, né? E aqui o texto que pode ser dito. Dessa forma eu vou testar cada um dos componentes e depois mostrar funcionando. Aqui eu posso clicar no microfone e dizer qualquer um desses 3 comandos aqui, começando pelo primeiro. O usuário ele tem que permitir a utilização do áudio, do vídeo, de tudo, né, da utilização da câmera, para que o aplicativo possa rodar o que é solicitado. Foto. Ó, aí ele solicita a utilização da câmera. Aqui não vai. Pronto, aqui. Câmera funcionando. Tudo certo. Tira foto. E retorna. Opa. Perdão. Aqui já dá pra perceber, né? Que quando utiliza quando você mexe o aplicativo, quando você mexe o seu dispositivo, né? Quando você mexe o dispositivo, ele já abre o site do IFCE. Mas vamos lá, eu ia mostrar isso depois. Vídeo. Aí vai para a câmera de vídeo, grava. Depois de gravar, ele ainda mostra o que foi gravado. Grava com som e tudo, né? Retornando. Vamos utilizar o comando fale. Fale. A Jebson é o cara. Dá até pra fazer uma graça. Aí, utilizando IFCE. Abre o aplicativo, o site do IFCE. Aqui pode navegar, dar zoom, diminuir, do jeito que quiser. Aí aqui, né, aparece a notificação, se balançar seu dispositivo, abrirá o site do IFCE, então vamos testar. E voilá! Dessa forma, testamos e deu tudo certo.